Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Eu já toquei nesse assunto algumas vezes durante esses bate-papos, mas eu sempre retomo porque esse é capital na minha especialidade. Sempre que eu atendo uma pessoa a primeira vez, a primeira pergunta que eu faço, depois de saber nome, etc., esses dados de identificação, a primeira pergunta que eu faço, sempre, é como é que ela se sente no consultório psiquiátrico. Ontem mesmo, no final da noite, já perto de 7 horas, eu atendi uma pessoa pela primeira vez e quando fiz essa pergunta, a fisionomia dela se transtornou. Diz ela, eu nunca quis estar num psiquiatra, eu sempre tive medo disso. E essa especialidade é curiosa porque, invariavelmente, as pessoas que vêm a um psiquiatra, elas vêm, no mínimo, com 2 pés atrás. Não é nem um pé ao céu, mas com 2 pés atrás. É algo, como eu costumo dizer, aquela interrogação, assim. Eu? Então, psiquiatria não é uma especialidade que as pessoas recomendem com muita tranquilidade. Essa última paciente que eu atendi ontem, já ao final da noite, ela foi a psicóloga dela que recomendou. E aí eu perguntei, como é que você se sentiu? Ela disse, muito mal. Todas as outras especialidades médicas, como eu costumo brincar, quando você recomenda uma especialidade médica, qualquer tipo, cardiologia, para um amigo, você está sendo solidário, companheiro, está sendo preocupado com a saúde dele. Mas você só manda alguém para o psiquiatra quando está brigando com essa pessoa. Psiquiatria, é um hábito meu dizer, é a única especialidade que xinga com o diagnóstico que ela dá. Todos os nossos diagnósticos, todos, sem exceção, vocês já usaram em algum momento de irritação para agredir alguém. Doido, maluco, louco, idiota, débil mental, retardado, psicopata, esquizofrênico, demente, histérica, neurótica, bipolar. Todas essas coisas são diagnósticos psiquiátricos. Todas essas coisas são usadas na linguagem corriqueira do dia a dia como agressivas. Sempre nós as usamos para desqualificar e agredir o outro. Então, é estranho, essa pessoa, quando vai ao psiquiatra, ele é a fonte e a origem dessa desqualificação. Então, toda a ida ao psiquiatra é sentida pela pessoa, no mínimo, como eu não devia estar aqui. Então, as pessoas, ainda que reconheçam que precisam de uma ajuda, mas é uma ajuda ambivalente que elas buscam. Ao mesmo tempo que elas estão querendo buscar aquelas que estão querendo e não estão sendo sugeridas, ainda assim, o receio é patente. Receio do diagnóstico, receio de ser visto como doido, receio de tomar remédio psiquiátrico, porque, curiosamente, psiquiatria, do ponto de vista da visão pública, da visão mais corriqueira dela, é uma especialidade que todos os remédios são para dopar. A intenção de todo psiquiatra é internar o paciente, e eu vou terminar ficando dependente e virando um zumbi. Ou, como disse essa última paciente ontem, eu vou perder minha autonomia. Então, quando as pessoas buscam um cardiologista, voltando ao exemplo inicial, essa cogitação de perder algo, de alienar-se de si, né, valendo a redundância. Aliás, o termo no século XIX, para se referir a psiquiatra e ao paciente psiquiatra, era o alienista, é o título de um conto de Machado de Assis. Aliás, quem tiver interesse, isso é já de domínio público, não sei se vocês podem baixar. A história da Casa Verde, o conto de Machado de Assis chama-se O Alienista. Alienar é ceder a outra alguma coisa. Quando se aliena uma propriedade, quando alienação do ponto de vista jurídico é isso, é ceder a propriedade a alguém, é uma cessão de um direito seu.
Então, quando você usa o termo alienado, você está dizendo que algo foi retirado dele, algo saiu dele, que é essa autonomia, o direito de decidir por si. Então, de um lado, nós temos em psiquiatria esse tremendo preconceito no sentido original do termo. Preconceito é algo que é antes da racionalidade, né? É pré-conceitual. Conceito é tudo que nós sabemos sobre alguma coisa. Preconceito é um conhecimento que a gente tem antes do fato. É um pré-conceito, um pré-juízo, né? Em espanhol seria prejuízo, em inglês também, né? Ou seja, um pré-julgamento sobre alguma coisa, ou seja, de natureza mais afetiva do que racional. E isso acontece com todas as pessoas que buscam psiquiatra, todas, sem exceção. Eu tenho muito paciente médico, muito paciente psicólogo. E todos guardam a mesma reserva com a psiquiatria. Por quê? Porque não se trata de conhecimento, se trata de um pré-conceito, ou seja, algo que nós consideramos como estabelecido sem uma crítica. Só depois que nós exercemos essa crítica, e é por isso que essa primeira pergunta minha na consulta, porque a partir dela toda a relação médico-paciente, a relação psiquiatra-paciente se modifica. Enquanto que essa primeira questão não é solucionada, fica sempre um entrave na hora do exercício da função psiquiátrica, que seria a prescrição do remédio ao final das contas. E uma outra coisa curiosa é que, ao mesmo tempo que essa palavra louco, doido, maluco, ela tem um forte sabor destruidor, vamos dizer assim, desqualificador, também há outras circunstâncias da nossa vida em que nós usamos essas palavras no sentido da intensidade, né? Como ela está doido de amor, está louco de amor, no sentido, estou louco de dor, eu sou doido por você. Então nós usamos a palavra no sentido de uma intensidade maior do que a habitual, que de uma certa forma guarda uma relação algo metonímica com a loucura. Seria uma intensidade maior de algo habitual. Aliás, isso é um ponto de vista importante. Há um filósofo chamado Terêncio, romano, que ele dizia que nada do que é humano me é estranho. Então, nenhuma patologia psiquiátrica, nenhum fenômeno psiquiátrico é essencialmente, radicalmente diferente daquilo que nós temos no dia a dia. O que difere é a intensidade e a adequação. Mesmo a alucinação, um delírio esquizofrênico, o ritual do toque, qualquer uma dessas coisas que, quando são cristalizadas, se transformam numa patologia, num transtorno psiquiátrico, no dia a dia nós as temos. Ou, como eu costumo dizer, como nós somos doidos de todas as formas, nós somos sadios. Quando nós exclusivamos, nós tornamos exclusivo uma forma de agir, nós cristalizamos uma forma de agir, aí sim se torna uma patologia. Então, por exemplo, em relação ao toque, todo mundo já fez coleção de figurinhas, coleção de papel de carta, coleção de bola de gude. O colecionismo, guardar as coisas, faz parte da história de todas as pessoas. Mas aqueles que são acumuladores é uma intensidade, uma inadequação, quase que a palavra não sai. É uma inadequação do mesmo colecionismo. O delírio é uma crença que é exclusiva da pessoa, que não é compartilhada pelos outros, que eu empresto convicção. Mas quantas vezes no dia a dia nós temos pequenas crenças que só são nossas e que também não são racionalizáveis? As alucinações, né, que são vivências concretas de que há alguma interferência senso-perceptiva da gente, ou seja, nas nossas sensações. Quantas vezes acontece nós termos a sensação concreta de que algo está acontecendo conosco, uma audição de outro? Mas isso não é permanente, isso não é fixo, isso não é interferente na vida da pessoa. O próprio Sócrates dizia que tinha um dêmon. Dêmon não é demônio no sentido exato que nós temos, mas um espírito que o aconselhava. Quantas vezes nós usamos a expressão voz da consciência no sentido de ser alguma coisa que nos alerta para algo? Daí a dar concretude a essa voz e ela virar uma alucinação, é um passo que é de intensidade. Então, nenhuma patologia essencialmente psiquiátrica, nenhuma,
ela é diferente do ser humano normal. Ela é diferente na sua intensidade e na sua forma de se adequar à proposta de vida ou à vida da pessoa. Então, essa intensidade que nós falamos no dia a dia, de usar a palavra loucura, doido, no sentido de dar uma intensidade maior, eu sou louco de amor por isso, eu sou louco pelo Bahia, eu sou Bahia, então eu sou louco pelo Bahia. Eu não estou dizendo que eu sou maluco no sentido psiquiátrico, eu estou dizendo que eu tenho uma intensidade maior de amor por um clube. Sou do Bahia, sou tricolor. Tanto isso é verdade que Fernando Pessoa tem um poema que se refere a Dom Sebastião, um rei de Portugal que sumiu na Batalha de Ceuta e criou um vazio e criou um mito chamado sebastianismo. Ou seja, Portugal um dia será grande de novo quando Dom Sebastião voltar. E Fernando Pessoa tem um poema chamado Dom Sebastião, rei de Portugal, que fica muito claro essa intensidade que eu estou me referindo, que não é patológica, mas é a intensidade que nós damos a alguma coisa que fazemos na vida. Ele diz: louco sim, porque quis grandeza, qual a sorte a não dá. Não coube em mim minha certeza. Por isso, onde o areal está, ele morreu no deserto, ficou o meu ser que houve, não o que há. Minha loucura, outros que me a tomem com o que nela ia. Sem a loucura, que é o homem, mais do que a besta sadia, um cadáver adiado que procria. Fernando Pessoa, desse verso, ele coloca a loucura como aquele diferencial que dá grandeza ao homem, saindo da mesmice, da rotina de vida, daquela chatice de vida, daquela vida unidimensional ou bidimensional, sem ter a grandeza do sonho. Então ele usa o termo a loucura, chama Dom Sebastião de louco, porque quis grandeza que apenas a sorte não dava para ele, ele precisava aventurar-se mais. Então ele usa a loucura aí no sentido apropriado de dar uma grandeza maior a um ser. Mas no dia a dia não é assim que usamos, não. Nós usamos louco no sentido depreciativo. Então essa especialidade de psiquiatria, quando nós olhamos o exercício da relação médico-paciente, psiquiatra-paciente, ela parte sempre de algo não dito que precisa ser desvelado, revelado, trazido à luz, que é como a pessoa pensa a psiquiatria, porque é isso que vai determinar a sua adesão ao tratamento. Espero que haja sido útil. Tchau.